Salmo de número 128. Quem achou, dá um amém. Bem-aventurado, abençoado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, esse salmo, se nós entendemos ele à luz do Espírito, ele é um salmo poderoso para você abençoar a tua família. É um salmo que só fala da família, da bênção da família. E ele começa dizendo assim, ó: bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor. Nós precisamos entender o princípio de temer a Deus para que eu possa saber se eu temo a Deus. Se você sair perguntando aí pessoal se eles temem a Deus, todo mundo vai falar que teme. Mas temer a Deus é uma coisa que envolve um pouquinho mais de entendimento. Nós estamos vendo aí, nessa época que estamos passando, um grande protesto na rua. Quem viu o protesto aí? Coisa grande, né? Às vezes, aparentemente, por uma coisa pequena, 20 centavos, mas não é, é porque o povo já estava estagnado do quê? Da falta de atenção, ou seja, da falta de temor que o governo tinha do povo. O artigo 1º da Constituição fala que todo poder emana do povo. Todo poder vem do povo. Então aquelas pessoas estão lá porque foi delegado poder. Mas com o passar do tempo, o Congresso, os políticos, deixou de temer o povo. Temer não é achar que eles vão bater. Temer é saber que o povo tem o poder. Então vinha uma pessoa lá reclamar, vamos meia dúzia, isso aí nós não tememos. Mas quando virou uma grande multidão e reiteradas vezes, o governo falou assim, opa, nós temos que temer o povo, ou seja, reconhecer que o povo tem poder. Porque se continuar, meu irmão, na rua, esse povo, o povo derruba o governo ou não derruba, Neudo? Derruba, porque ele votou, ele colocou, ele tira. Um ou dois não, mas essa multidão que está na rua reiteradas vezes, o que acontece? Derruba o governo. Então, os governantes começaram a temer o povo, saber que o povo tem poder, tanto é que ele já abaixou 20 centavos. E as outras capitais se adiantaram e estão abaixando tudo. Por que eles estão abaixando? Porque eles começaram a temer o povo. Reconhecer que o povo tem poder. Então, o primeiro passo para mim temer a Deus é eu reconhecer que Deus é todo poderoso. Todo poder está na mão dele. Não escapou da mão dele nem um dia, nem um segundo. Não é porque você está nessa tribulação, não é porque você está nesse momento, não é porque o mundo está passando nessa condição, que o controle escapou da mão de Deus. Não escapou coisa nenhuma. A nossa vida é feita de escolha. O povo escolheu aqueles governantes, agora ele está insatisfeito, mas ele escolheu legitimamente. E nós escolhemos o nosso caminho. Presta bem atenção, meu irmão, nós escolhemos o nosso caminho. Eu, há 15 anos atrás, eu era do mundo, eu bebia, eu fumava. Um dia eu escolhi seguir Jesus, não teve um demônio que me segurou, não teve uma dificuldade. Paulo fala assim, o que nos vai nos separar do amor de Deus? A dor, a doença, a miséria, nada. Eu passei dificuldades incríveis, meu irmão. Eu entreguei as lojas que eu tinha e eu fui viver do Evangelho. Eu já contei meu testemunho aqui que eu não podia ver mandioca, porque nós convertemos um plantador de mandioca lá e era mandioca todo dia. O que você imaginar de mandioca, a Judite sabe fazer nhoque, macarrão, mandioca frita, o que você imaginar. Até sopa, o que você imaginar, porque era todo dia aquilo. Né? Não é que Deus perdeu o controle, é que eu precisava ser lapidado ali. E foi a minha escolha. Amém? Então, primeira coisa que eu tenho que entender, que temer a Deus é eu reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso.
Agora, porque se demorar muito não vai adiantar. A palavra de Deus fala que todo joelho vai se dobrar ao Senhor. Só que aquele que se dobrar na marra, ele vai se dobrar para ser julgado e lançado no fogo eterno. Mas aquele que se dobrar agora voluntariamente, diz que a bênção vai entrar na vida dele. Amém? Então, temer é eu reconhecer que todo poder é do Senhor. O governo está aí, ó. É reunião com o Lula, é reunião aqui, é reunião lá, estão correndo para cá, correndo para lá, eles estão achando agora saída para tudo, né? Eles estão agora colocando ônibus a mais, eles estão abaixando em tudo quanto é lugar, porque eles ficaram com temor. Temor é isso, reconhecer que o outro é mais poderoso, não é força, é poder. Nós temos que reconhecer que Deus é poderoso. Então, aquele que teme a Deus e segue o seu caminho. Uma vez que eu reconheci que Deus é poderoso, eu sigo a sua direção. O que o povo queria? Que abaixasse a passagem. O governo abaixou a passagem. Deus nos dá direção, nos dá caminho, e Ele quer que nós andemos nesse caminho para a nossa bênção. E Ele disse que se eu fizer assim, a minha mulher será como a videira frutífera. O judeu, meu irmão, ele tinha dois símbolos importantes na sua vida, que é a uva, a videira, e a oliveira. A videira representa alegria, vitória. Toda vez que o judeu fecha um negócio ou vai comemorar um negócio, ele comemora comendo uva, porque a uva representa a vitória, a alegria na Bíblia. Né? Eu já fiz aqui a campanha do final do ano, que a gente celebrou com uva, que é uma forma do judeu. E a outro símbolo é a oliveira. A oliveira, meu irmão, é a força do judeu, porque da oliveira ele não traz só o alimento, que é a oliva, a fruta, mas da oliveira também sai o óleo de azeite, que é o primeiro óleo, que é o mais puro, que é usado para comer. Aquela primeira moagem que dá no grão da oliva, sai o primeiro óleo, esse é o azeite virgem, esse é para comer. O segundo óleo, a segunda moída que se dá naquele bagaço, sai um outro óleo, mas sai um óleo menos puro. Né? Esse óleo é usado para, antigamente misturava-se com vinho, com figo e passava-se sobre a enfermidade. E o terceiro óleo, quer dizer, a terceira moída que se dá, sai um óleo mais sujo, eles usavam para acender a lamparina. Então a videira representa toda a provisão, toda a força, né, para o futuro. Então diz que a mulher vai ser como a uva, vai ser uma alegria, vai ser uma vitória na vida do marido. E olha, meu irmão, a gente está acostumado a ver aí para fora que as mulheres têm sido uma pedra de tropeço nas famílias, tanto a mulher como o homem, né? Porque não temem a Deus, se casam e se dão em casamento. Eles se casam e eles se dão em casamento, não é Deus que une. Aí, meu irmão, vira aquela loucura que a gente está acostumado a ver, né? Filhos largados para o mundo, filhos ou com o pai ou com a mãe faltando entendimento de família, e cada vez pior, cada vez pior. Então a mulher, ela foi feita a glória do homem, irmão. A mulher tem que representar a honra e a glória do homem. Está escrito na Bíblia que o homem foi feito para a honra de Deus e a mulher foi feita para a honra do homem. Não tem outra forma. Não é menor ou maior, nada. Cada um tem um objetivo e Deus fez assim. Amém? Então a mulher vai ser a alegria do marido. Meu irmão, o marido não volta para casa hoje, por quê? Ele fica no bar. Será que aquele monte de homem fedido, porque o demônio da pinga fede, meu irmão. A pessoa que está lá não sente o cheiro. No bar tem vários tipos de demônio. Tem o Zé Pilintra, que é o demônio que exige a bebida. Presta atenção. Tem a Maria Mulambo, que é uma carniça o bar. Agora que você é limpo, entra num bar para você ver o cheiro. Não é, irmão Walter? É uma carniça, porque lá tem a Maria Mulambo. Viu? Lá também tem, meu irmão,
a sete sai, a pomba gira. Porque a conversa do homem no balcão, com a pinga na cabeça, é só prostituição. É ou não é? O homem vai ficar num lugar daquele. Se a mulher é a honra dele, está na casa dele esperando, por quê? Alguma coisa tem de errado. Sim ou não? Uma coisa tem. Por que que no começo do casamento, ele volta para casa e quando já tem alguns anos ele não volta mais? Não diz que o tempo faz as coisas melhor? Mas para quem está longe de Deus não faz. Porque a mulher deixa de ser uma videira e passa a ser um espinheiro. E assim também o homem. Assim também o homem. A reclamação hoje, meu irmão, dos maiores do casamento é a bebida. E depois que o marido chega em casa, meu irmão, ele ainda enfia a mão na cara da mulher. Sim ou não? É o que mais nós vemos. Tanto tem que o Brasil precisou fazer uma lei especial chamada Maria da Penha. Ué, mas se você tem uma videira que te dá uva, beirando a sua casa, na porta da sua casa, você vai cortar ela? Então, falta a bênção de Deus. A mulher só é uma videira frutífera se tiver a bênção de Deus, se o marido temer a Deus. Depois fala que os filhos serão como as oliveiras plantadas em volta da tua casa. O filho é a força do pai e da mãe. O filho é a prosperidade, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos vão ficar melhor que nós. Se o pai tem dinheiro, o filho vai ter mais ainda. É bíblico. Os filhos é a posteridade nossa, ou seja, é a continuação da nossa família. O pai vai morrer, a mãe vai morrer, mas ele vai deixar o descendente, né? Que vai ser melhor que ele. O que nós estamos vendo hoje aqui, meu irmão, é o contrário. Os filhos são a vergonha do pai, que nem a Bíblia fala, né? A vergonha do a desonra do pai e a vergonha da mãe. Filho não ajuda o pai, não ajuda a mãe em nada, só consome. Por quê, meu irmão? Então a oliveira era um lugar que ele tirava o alimento, ele tirava a luz da casa, né? E o excedente ainda vendia. Amém? Temer a Deus, meu irmão, é andar no que ele ensinou. E quando você vai educar o seu filho, quem teme a Deus, educa o filho no caminho de Deus. As pessoas lá fora vão dizer que você é louco, que você é um idiota. Quantas vezes já não fui chamado de idiota, meu irmão, de louco? Não uma vez, mas muitas vezes. Porque meus filhos andam comigo e eles não vão em qualquer lugar. Muitas vezes me chamaram já de carrasco. Eu sei, meu irmão, você pensa que o pastor não sabe, o pastor sabe de tudo. Só que meus filhos estão aí. Já tem um na faculdade, começo do ano vai o outro, estão aí. Amém? Então, eles são a minha força. Eu estou perdendo a força e eles estão ganhando a força. Eu estou perdendo o campo, né? Mas eles estão tomando aquele campo para que o outro não venha tomar. Então, as coisas, meu irmão, na nossa vida não acontecem por acaso. Primeiro eu temo a Deus, reconheço que não há outro caminho, não há outro Deus, não há outra forma, Ele tem todo o poder. E aí eu pratico o que Ele ensinou, para que eu tenha bênção na família. Meu irmão, Deus criou duas coisas só, duas, o casamento e a família, duas instituições que Ele criou na terra, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Deixará o homem, pai e mãe, vai se unir a uma mulher, será uma carne só, casamento. E a segunda é a família, consequência disso. Amém? Tema a Deus. Tema a Deus. Quando você vai fazer alguma coisa, meu irmão, de errado, lembra que tem o Todo-Poderoso te olhando. Quando você estiver dando ouvido para o diabo, lembra que tem o Todo-Poderoso olhando. Eu estava, muito tempo atrás,
Havia aqui em São Carlos o Oculto. O Oculto era nem sei se tem mais o Oculto, era do Desafio Jovem, que gravava CD, tinha um estúdio. E chegou uma pessoa lá e falou assim, eu fiz uma versão de umas músicas aqui, eu queria gravar, tudo colega, tudo amigo, tudo ministério. E o dono lá, Ronaldo, falou assim, mas você pediu autorização para o autor da música? E ele falou, não precisa, ninguém vai ficar sabendo. E o Ronaldo falou assim, ninguém vai ficar sabendo, só aquele que é todo poderoso. Acabou a conversa ali. Né? A gente é acostumado a se esconder dos olhos dos outros, mas quem vai se esconder dos olhos de Deus? E aí depois, meu irmão, nossa vida vira um inferno. Nossa vida vira um inferno. A gente, quando teme a Deus, a gente vai lá nas pequenas coisas da nossa vida. Porque se a gente dá valor nas pequenas coisas para mudar as pequenas coisas, quanto mais a grande. Se eu não ligo para as pequenas falhas, eu não vou me importar com a grande também. Porque a grande é feita das pequenas. Se você for olhar uma rocha com microscópio, ela é cheia de grão de areia, é grão de areia grudado um no outro. Amém? Então você vem para a igreja, começa a temer a Deus. Os caminhos que o Senhor deseja para você não são os caminhos que eu escrevi, é a Bíblia Sagrada e é fácil, meu irmão. Servir a Deus é fácil. Não é que nem a religião que tem um monte de fórmula, né? Não é. Você não precisa fazer sacrifício, né? Não é que nem as religiões que você precisa pagar a cesta básica. Tem uma que você vai lá e, dependendo do pecado, é tanta Ave Maria, tanto Pai Nosso, né? Não tem isso. É simplesmente uma escolha, né? É apartar do pecado. E essa bênção, você não precisa nem invocar para a sua vida. Ela já vem na sua vida. Deus começa a transformar a vida do filho, da mulher, do marido, e você nem percebe. A hora que você vê, a coisa está tudo em ordem, tudo funcionando. O que é que mata, então? É que nós começamos a temer a Deus. É igual o governo. Ele começa a temer o povo. Ele vai fazer aí umas benfeitorias. A hora que o povo aquietar, ele começa de novo a não temer, a fazer o que ele quer. E às vezes nós fazemos assim, nós começamos a temer a Deus, andar no caminho, daqui a pouquinho as coisas endireitam e a gente já começa a desviar. E aí, meu irmão, Jesus já nos preveniu disso. Ele disse assim, quando o demônio sai, quando o problema vai embora, ele fica andando por lugares áridos, procurando descanso. Não achando, ele volta para a velha casa, encontrando vazia, ele volta e traz mais 7 com ele. De modo que o primeiro estágio, que o segundo estágio é pior que o primeiro. Olha onde você estava lá atrás quando começou. Deus tirou do lugar. E se você caiu, onde você foi jogado agora, para você ver como está 20 vezes pior. Amém? Se isso não entrar na minha cabeça, e temer a Deus, é reconhecer a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, a sua direção, é reconhecer que não há outro caminho, eu falo só da boca para fora. Aí eu vou ser esses crentes da televisão, né, que vai atrás do carro, vai atrás da cura, vai atrás disso, daquilo, e depois deixa Deus numa partilheira lá. Né? Deus não é um remédio que a gente vai tomar a hora que a gente está precisando. Deus, ele é o nosso companheiro. Ele disse para os discípulos assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando acabar aqui, ele falou assim, eu vou vir buscar vocês, para que estejam para sempre comigo aonde eu estiver. Então eu tenho que acostumar com a presença de Deus, porque na eternidade eu vou estar com Ele também. Se eu não acostumar agora aqui com Deus, como é que eu vou viver com Ele para sempre? Não é verdade? E aí, meu irmão, as bênçãos da família vai chegar sobre a tua vida. Se as pessoas temessem a Deus, o divórcio não existia. Quando Jesus foi questionado pelo divórcio,
E os fariseus chegou para Jesus, os escribas disse assim: Jesus, Moisés permitiu que nós dessemos carta de divórcio. E Jesus disse assim: olha, Moisés permitiu por causa da dureza do seu coração. O coração do povo estava duro. A palavra não entrava, não tinha a bênção de Deus na família, era só briga. E Jesus completou: mas no começo não era assim. Amém? O começo não era assim. Se o homem teme a Deus, se a mulher teme a Deus, não tem separação. Não tem demônio no filho que resiste. Porque a bênção é a garantia de Deus e ela vem para a sua vida. Ela vem para a sua vida. Ela tem endereço certo. Ela sabe onde você mora, né? Então é preciso temer a Deus. Vamos temer a Deus, meu irmão? Vamos. Ele é todo poderoso. Eu não me arrependo. Às vezes eu falo para minha mulher: antes eu tivesse deixado o meu comércio há anos a mais. Anos a mais. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas antes eu tivesse deixado o comércio e vindo para Jesus. Porque tem coisa que a gente não enxerga lá no mundo. E a bênção, meu irmão, você não enxerga, você sente ela. Você não vê a bênção chegando. De repente ela já chegou, ela mudou o coração da tua esposa, do teu filho, da tua casa, né? Você que lutava por tanto, agora você é tão feliz com tão pouco, assim, perto daquela soma que você achava que era bom, né? Então ela chega como uma brisa suave e entra na tua vida. Moisés queria ver Deus, então Deus subiu no monte e falou: você não vai poder ver eu, porque ninguém viu eu e ficou vivo. E Deus falou assim: entra lá na fenda da rocha. Quem já leu essa passagem aí? Você já leu? Entra lá na fenda da rocha que eu vou passar e você vai escutar minha voz. E disse que deu um trovão, ele não estava no trovão. Deu uma tempestade, ele não estava na tempestade. Aí parou tudo e veio uma brisa leve, mansa e suave. E Deus estava naquela brisa e falou com Moisés. Né? Então a bênção vem como uma brisa leve na nossa vida e entra. E como a brisa imunda todo lugar, também muda todo lugar da nossa vida. Não fica nem um pedacinho sem preencher. Amém? A pessoa não pode ser abençoada do lado A e do lado B não ser. A pessoa não pode ser abençoada lá no trabalho e na casa não ser. A bênção de Deus não é assim. Ela vem e ela preenche todos os lugares da nossa vida. Jesus disse assim: quando o mal sai, de vez em quando ele volta a ver se encontrar vazio. O que é vazio? Onde estava aquela brisa de Deus, a brisa saiu, foi embora. Então ele entra naquele espaço vazio. A gente acha que uma parte da nossa vida está boa e a outra está ruim. Mas está tudo ruim ou está tudo bom? Amém? Fácil. Vamos temer a Deus. Vamos temer a Deus. Meu irmão, a gente tem medo de tanta coisa. E a gente às vezes deixa de temer a Deus, né? Você vai indo, esses dias atrás, olha, eu não sei quem fez aquilo. Eu estava numa avenida, e uma avenida que o pessoal até anda rápido. E lá na frente colocaram 3 cabos de vassoura assim, fez um tripé, uma caixa de papelão preto. E todo mundo achou que era o radar. E todo mundo chegava lá, brecar e nada. A hora que passar, a turma fazia assim. Ei, algum moleque, alguém que fez isso daí, né? Mas todo mundo ficava com medo do radar. Por que você tem medo? Porque senão eu vou multar, vou perder a carta. Então é isso que nós temos que saber. Que Deus é o nosso radar. Amém? Até que chegou um cara, parou lá, desceu, meteu um bicudo na caixa, lá voou tudo para cima. Né? Mas me enganou enganou um monte de gente. Amém, meu irmão? Vamos temer a Deus. Você não tem que se preocupar com mais nada. O salmo, como ele é perfeito, ó.
Abençoado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A sua esposa será como a videira frutífera. Você não tem que fazer mais nada. Meu irmão, você não tem que pagar. As igrejas falam aí que você tem que pagar, fazer sacrifício, levar sal grosso, acender vela, amarrar fita. Não é isso? Sacrifício. Dar nó na camisa. Meu irmão, se Deus não trouxe você aqui e Ele não tocou no seu coração de você não dar o dízimo e a oferta, você não dá não. Você só dá se Deus tocou, porque se Deus tocou, Ele vai te dar a bênção. Se não, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Amém? Mas o Salmo fala se eu temer a Deus. E quando eu temo a Deus, eu encontro Deus num lugar, ou quando eu gosto de um lugar, meu irmão, eu vou sempre comprar lá. Vocês são assim também? Quando eu gosto de um lugar, eu vou sempre comprar lá, né? Então eu dou lucro para aquele lugar. Eu sustento aquele lugar. Assim, quando a gente gosta da nossa igreja, a gente ajuda a dividir a cruz. Porque não é fácil, meu irmão. Você chegar aqui e está tudo limpinho, bonitinho e tal. É um custo lascado. Amém? Vamos temer a Deus. Não precisa fazer mais nada. Fica tranquilo. Pode arrancar o pé de talo lá da frente da sua casa. Pode arrancar lá o pé da pimenta. Viu? Esses dias atrás eu fui fazer uma visita a uma pessoa que não é da igreja. E eu estava entrando e ela tinha uma cumbuca assim de sal grosso atrás da porta. Parecia uma flor. Sal grosso com uma cabeçona de alho assim. Me deu vontade de uma picanha naquilo lá. E uns 4 dedos de pimenta. Mas cada pimentona assim, dedo de moço, né? Mas eu não vi. Né? Ela fechou a porta e eu fui fazer assim para trás, que vinha vindo outra pessoa. Ela deu um bicudo, já virou tudo de ponta cabeça. Eu não sabia, mas Deus sabia, né? E não precisa, meu irmão. Você já imaginou se sal grosso, cabeça de alho funcionando? Não tinha ninguém com problema no mundo. Não é? Amém? Diga assim, eu temo a Deus. Diga, minha família é abençoada. Amém? Muita gente não estaria te falando isso, que a bênção é de graça. Amém? Mas eu tenho obrigação de falar isso. Não tem? Porque a fase que eu fui mais abençoado na minha vida, meu irmão, era a fase que eu comia mandioca. Nossa, meu irmão, nós tínhamos na igreja assim, era um prédio antigo, tinha sido um centro de macumba ali. Então, o cara fez o forro de madeira encostado na ripa do caibro. Então ficou do telhado um tanto assim. E aí, meu irmão, no meio do culto, sabe esses gambá, Ribeirão Bonito, esses gambá iam andando assim, tinha lugar que estava podre, caía em cima das pessoas no meio do culto. Era uma gritaria, acabava a força, meu irmão. Às vezes aquela usina de Ribeirão Bonito, que qualquer vento acabava a força. Tem um diácono, ele botou uma escada, amarrou um pau com farolete, para mim ler a Bíblia, já deixava o farolete lá. Amarrou 2 barbantes no interruptor, um ligava e o outro desligava, e ficava pendurado o barbante. E Deus operava cada maravilha, meu irmão. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer te dar dinheiro. Amém? Compramos um terreno no centro, ó, aqui. Mas mandioca foi até enjoar, meu irmão. O que tem hoje? Hoje tem nhoque. Eu falava, nossa, que maravilha, mas nhoque de mandioca. Você amassava lá e fazia, né? Mas foi muito bom. Amém?